Olá, essa vai ser a aula de introdução à arquitetura de computadores inicial, tá? Para vocês que estão no PPSIC, tá bom? Sou eu, o professor João Quadros, e isso aqui é o plano de aula, tá? A gente vai aprender basicamente organização de computador, característica de CPU, ciclo de instrução, microprocessadores propriamente dito, tá? Manipulação de memória, conjunto de instruções, operação, mecanismo de interrupção. E a gente vai focar muito na parte de vetorização, clusters e estrutura de hardware para Big Data, justamente para poder é, fazer a arquitetura de computadores ser uma coisa compatível com a ideia de ciência de dados. Muito do que a gente vai falar aí serve também para os meus alunos que vão fazer trabalho sobre robótica, tá? Principalmente a manipulação de memória. A gente vai falar um pouquinho, muito pouquinho aí, sem ser absoluto na parte do assembly, as vantagens, desvantagens, coisas desse gênero. Tá ok? Então essas são as diretivas do nosso curso. Em termos de avaliação, é simples. A cada semana ou a 15 dias, eu irei colocar um questionário que deverá ser respondido por todos vocês e entregue, né, no próprio Classroom. O questionário vai estar no Classroom, vocês vão fazer no Classroom e vão me entregar para eu poder dar nota para vocês, tá? Eu não vou ficar botando um software de Big Brother para caso você consulte a internet e tal, porque o objetivo aqui é você buscar, é se pesquisar. Então, as perguntas vão ser muitas vezes voltadas para pesquisa mesmo, tá bom? Dentro, é claro, do tema que eu estarei falando. Então não se preocupe, se você estiver respondendo um questionário, aí for lá no Google, não vai aparecer minha cara dizendo você está colando. Não, isso não vai acontecer, tá bom? Fique tranquilo. O objetivo é ensinar vocês a ser pesquisadores na área de arquitetura de computadores. Valeu então. Bem, então vamos começar a ver do início, né? Então, microcomputadores, né, eles funcionam dentro dessa estrutura de máquina multinível. A gente tem um nível de linguagem orientada a problema-objeto, né? Aí esse programa-fonte é compilado, ele é compilado ou interpretado de acordo com o microchip que está associado. Pode ser um ATmega, pode ser um Intel, pode ser um AMD, né? O que acontece é o seguinte: o compilador vai transformar esse código fonte primeiro num código objeto que traduz a linguagem assembly associada ao microprocessador ou microcontrolador que você vai utilizar. Aí você faz a montagem desse assembly e você gera a linguagem no nível de sistema operacional que a gente chama de executável, tá? Esse executável, então, é o que vai ser interpretado pelo sistema operacional. Ele vai ser uma tripa, né, de zeros e uns que vão ser separados, né, de acordo com o tamanho da palavra do microprocessador ou microcontrolador. Pode ser 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. E aí ele vai para o nível de arquitetura de instruções. Ou seja, vai o que a gente chama de execução do microprograma. Ele vai acionar circuitos dentro da CPU, dentro dos registradores, na memória, para poder executar as instruções. E aí a gente está no nível, né, de microarquitetura. E finalmente um nível lógico onde a gente está na parte de transistor propriamente dita. Aqui a gente tem uma explicação mais é, detalhada, né? Então, um nível de microarquitetura, que é o anterior ao nível lógico, é onde está a unidade lógica aritmética da CPU, opera por registradores 2 a 2 no máximo, é, é onde estão, né, os principais caminhos de dados. Hoje em dia, essa microprogramação é executada direto por hardware, né, devido
a miniaturização dos circuitos. E aí a gente pode ter duas situações, o interpretado e o compilado. Quando é interpretado, a instrução é executada on the job, quer dizer, você botou a instrução, apertou um botão, ela é executada. Linguagens interpretadas, a gente pode colocar na seguinte categoria. O Java é meio termo, né, entre interpretado e compilado. Ele tem uma máquina virtual para cada tipo de microprocessador que executa as instruções em assembly para aquele microprocessador. O Python também é uma linguagem meso-interpretada. Compilada, a gente já sabe, C, C++, né, que são as principais usadas para a construção de sistemas. E tem outras linguagens aí também. O nível de instruções, né, é, é onde você tem a interpretação da linguagem assembly para a linguagem de máquina. Então você tem, na verdade, uma situação assim. Quando você tem uma linguagem de alto nível, você tem A igual a 5. Quando você joga para o código objeto, ele vira assim, move A para 5, né? Ou seja, pega o número 5 e move para A. Mas quando a gente está nesse nível de instruções do ISA, a gente está mexendo com isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui equivale a isso. Isso são circuitos que estão abrindo ou fechando, comandos para circuitos, para portas lógicas, porta O, E, que a gente vai ver depois, que abrem e fecham e permitem então que eu pegue um número 5 e armazene numa posição de memória indicada por isso aqui, que a gente chama de A, tá? É o nível mais inamigável que tem para se entender, tá? Nesse nível, a gente tem algumas coisas importantes. Modelo de memória, conjunto de registradores, formato das instruções, modos de endereçamento, tipos de instruções e fluxos de controle. Então são coisas super importantes, né? Em termos de registradores, a gente sempre vai encontrar os de propósito geral e os de propósito específico. Então a gente tem os registradores de propósito geral e a gente tem os registradores de propósito específico, tá? Então os circuitos são mais ou menos os mesmos e funcionam dentro da mesma estrutura. Em relação a tipo de dados, depende do tamanho da palavra que aquele microprocessador suporta. Pode ser 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Né? E aí, dependendo do tipo de número, inteiro, decimal, ponto flutuante, a gente vai ter uma estrutura de tratamento diferente. Quando a gente falar de formato de instruções, como está aqui, né, são essas aqui, a gente, na verdade, está dependendo também da CPU e do tamanho da palavra. Então, a gente pode ter uma instrução com só o código de operação, o código de operação em um endereço, o código de operação que a gente chama de operando, o código de operação em 2 operandos, um código de operações em 3 operandos. Então a gente tem um código de operação sem operando, um código de operação com operando e um código de operação com 2 operandos ou 3 operandos. Em geral, nos microcontroladores, a maioria dos comandos vão ser códigos de operação com um operando. Tá? A gente vai encontrar alguns que tem 2, né, e quase nenhum nos microcontroladores e microprocessadores modernos que tem 3 operandos. Né? Da mesma maneira, os tipos de instrução. Conforme eu falei, tem aquela de um operando, 2 operandos, 3 operandos, e tem as instruções de movimentação, as de comparação e desvio, as de chamadas, controles de laço, entradas e saídas, que trabalham com interrupção e com acesso direto à memória. Isso depende também de cada microprocessador, por isso não adianta ficar falando de exemplos, né, desse mundo. Isso é só para a gente entender o que tem, tá bom? Aqui a gente está entendendo só o sentido histórico da computação, né?
A geração 0, com computadores mecânicos, a máquina Enigma, Ultra, né? A primeira geração a válvulas, o ENIAC, né, 18 mil válvulas, e fazia pouca coisa, né, dava 1 mega, no máximo 2 mega de manipulação de dados por computador. Já na segunda geração começa a aparecer os transistores, né? Uma coisa interessante é você saber que o transistor ele nasceu em 1948, foi quando o pessoal descobriu o tratamento de semicondutores, manipulação de semicondutores, e pôde então criar esse mecanismo transistor, né, que vem oriundo das válvulas, né, do, das válvulas cistor, né, que justamente faz o papel do transistor. A partir disso aí, né, aumentou-se a capacidade de processamento, de memória, né, surgiu o primeiro videogame, sistema operacional e assim vai. Já entre 60 e 80, né, você já tinha máquinas muito mais elaboradas, que faziam ponto flutuante, que já manipulavam 100 mega, 200 mega, tá certo? Ainda não chegava no giga, né? Aí quando a gente vai para a quarta geração, começa com giga, e a gente está no mundo do tera hoje em dia, né? Então a evolução foi muito rápida, né? Parar para pensar que eu aprendi sobre computadores em 1978, eram computadores de grande porte, o que a gente chamava de mainframe, né? Cujo os programas eram trabalhados com cartões perfurados, né, para vocês verem como era muito antigo. Mas isso faz o quê? 40 anos. Né? Não fazem 100 anos atrás ou 200 anos atrás. Há 30 anos atrás, né, na década de 80, surgiram os PCs. Né? Na década de 80 não, na década de 90. Né, surgiram os PCs mais elaborados. Então, a velocidade com que o mundo computacional cresceu é muito grande. Então é um mundo onde a gente tem que se manter constantemente atualizado, senão a gente vai virar um administrador de nada. Então é importante a gente ter esse sentido aí de atualização. A gente já comentou em sala de aula, mas só para lembrar um pouquinho a máquina de von Neumann, né, que foi a primeira estrutura computacional criada e existe praticamente em todas as placas, inclusive no Arduino, no Raspberry Pi, que é a estrutura da CPU, né, formada por registradores, né, contador de programa principalmente, o acumulador também, uma unidade lógica aritmética, uma unidade de controle e sistemas de entrada e saída acoplados a uma memória principal. Essa é a máquina de von Neumann, né? Nessa máquina, o computador pode armazenar tanto na memória, tanto instruções quanto os dados, tá? Isso faz com que haja um certo atraso na execução de instruções. A gente está falando aí na ordem de nanosegundos, mas para microcontroladores é um tempo enorme, tá? E uma saída para essa situação foi criar a arquitetura Harvard, onde a principal diferença, a CPU continua com a unidade lógica aritmética, unidade de controle de registradores, só que agora a memória é separada. Existe uma memória para instruções, geralmente uma EEPROM, e uma memória de dados, que é uma RAM. Isso tudo dentro do mesmo chip, né, do mesmo microcircuito. Isso melhora em muito, né, a performance da máquina, e essa arquitetura Harvard hoje em dia já é usada nos computadores Intel e AMD. Então a gente tem essa separação, menos instruções que a von Neumann, né? Isso é a coisa mais importante. Quer dizer, essa estrutura Harvard, ela já é adaptada para estruturas de execução de instrução chamadas de execução paralela, pipeline, vetorial e assim por diante. Então, com isso, o sistema, né, não perde tempo, fica executando instruções o tempo todo.
e ter um desempenho muito melhor se a gente usar uma arquitetura von Neumann pura. Aí a gente vê uma comparação, né? É, como a Harvard separa, né, a instrução dos dados, o acesso, né, quando você executa uma instrução, você atualiza o dado, mas se você precisar daquele dado de novo, você não tem problema de tempo de acesso, que aquilo fica armazenado, né, num cachezinho e você consegue acessar aquilo mais rápido, né? E isso facilita muito, né? Então você pode ter uma parte da CPU executando busca, né, e acesso a uma instrução e uma parte da CPU executando a instrução. Isso aumenta muito a performance de uma máquina com essa estrutura rápida. Ok, gente. Então finalizando, essa é apenas uma introdução, tá? A nossa disciplina, só pegando umas explicações finais aí importantes. Então, a gente vai seguir mais ou menos a estrutura que eu passei já no início, no tempo que a gente tinha aula presencial, estava tendo aula presencial. As avaliações vão ser trabalhos que eu vou passar, tá? Sempre vou avisar no Classroom que o trabalho está lá. Né? Em geral, eu vou pegar o correio eletrônico de vocês, né, e disparar lá dentro do Classroom. A participação, tá? Quero ver todo mundo indo lá no Classroom. Isso conta, tá? Isso vai ser cobrado. Eu vou botar no Classroom um conjunto de aulas assíncronas, como essa que vocês estão vendo agora, e a gente vai ter encontros síncronos no Meeting, e eu vou avisá-lo também via Classroom, tá ok? Então, gente, fica de olho aí no Classroom, né, para a gente não se perder na nossa disciplina, ok? Vocês podem usar o correio eletrônico para entrar em contato comigo, tirando dúvidas nos exercícios, principalmente. Os exercícios vão ter data de entrega fixa, tá? Isso é importante. E a gente vai então fazer dessa maneira, ok? Bem-vindos então à nossa aula. Espero que tudo corra bem, que Deus abençoe todos vocês e os proteja e aos seus familiares, e que breve a gente possa se ver. Se bem que eu acho que é difícil, né? Mas pelo menos não nessa turma, né? Mas a gente se vê aí na faculdade, lá no Cefet, porque depois que acabar essa disciplina, né, vocês não vão fazê-la de novo. É óbvio que não. Vão seguir em frente. Mas espero vê-los aí pessoalmente quando a gente estiver voltando às aulas normais, né? Se Deus quiser, o mais breve possível. Esperemos aí que tudo corra bem. Valeu então, gente.